Nós estamos tendo uma ministração especial para as crianças também neste momento, com a equipe no Salão Social da Igreja, equipe abençoadora, abençoando as crianças. Hebreus 12, Hebreus capítulo número 12, abramos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Hebreus 12, eu leio a partir do verso 1 aqui da palavra do Senhor. Hebreus 12, a partir do verso 1 eu vou ler, diz assim: Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu quero repetir o versículo 1 e, se possível, gostaria que você lesse comigo o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos queridos, nós temos ministrado aqui a igreja já há alguns domingos sobre o tema e lema que está aqui atrás de mim no banner. Nós podemos mais, por meio dele e para ele. Nós podemos mais, por meio dele e para ele. E temos falado isso nos cultos da manhã e também nos cultos da noite. Nós podemos mais, por meio dele e para ele. Deus quer que façamos muito mais daquilo que temos feito. Deus quer que realizemos muito mais daquilo que temos realizado. Mas fazendo para o Senhor, por meio do Senhor, tomados da graça de Deus sobre as nossas vidas, porque tudo aquilo que viermos a fazer é somente graça. Todas as canções que cantamos até hoje, aqui nessa noite, até esse momento, não sei se você percebeu, todas elas falavam de graça. Graça. Graça é favor imerecido. É algo que o Senhor mereceu para nós. É um favor merecido pelo Senhor, que a nós foi imerecido. Essa graça foi derramada sobre as nossas vidas. Queria pensar alguns pontos com você rapidamente nesta noite, neste momento da pregação, em nome de Jesus. Nós podemos mais, por meio dele e para ele. Nós podemos mais, em primeiro lugar, mas para poder mais, faz-se necessário desembaraçar de todo e qualquer pecado. Gostaria que você prestasse bem atenção à pregação desta noite, e após o término da pregação, ou a continuação nos próximos cultos, você pudesse chegar à seguinte conclusão: os meus pecados todos já foram perdoados. Ou talvez você vai chegar à conclusão dizendo que os meus pecados ainda não foram perdoados. Eu estou precisando ainda desfrutar do perdão de Deus que eu ainda não desfruto, e por algum motivo ou outro o pecado ainda está sobre a minha vida. E eu preciso desembaraçar, porque se queremos avançar, se queremos fazer mais por meio dele e para ele, não pode haver um embaraço em nós, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Não pode haver algo que esteja nos amarrando, nos embaraçando a ponto de não conseguirmos correr. O texto sagrado fala: corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então o Senhor quer que eu e você estejamos correndo, avançando. Deus não quer que estejamos aí engatinhando, escorregando, com dificuldade para andar, mancando espiritualmente falando. Deus quer que possamos sair numa corrida da fé, numa corrida espiritual,
no avanço espiritual, mas ninguém consegue correr, senão, primeiro, desembaraçar. Aqui fala do pecado que nas mentes nos assedia, desembaraçando-nos de todo o peso e principalmente do pecado que nas mentes nos assedia. É preciso então ter a compreensão, é preciso ter o entendimento. Eu vou ler alguns textos para você nessa noite, alguns textos que mostrem, que revelem o que o pecado faz nas nossas vidas. Primeiro, o que é pecado? Pecado é toda transgressão à lei de Deus. Pecado é desviar do alvo. Deus estabeleceu um alvo, Deus estabeleceu um projeto, Deus estabeleceu algo, e pecado é desviar deste alvo, é quebrar qualquer um dos mandamentos de Deus, é negligenciar a palavra do Senhor, é quebrar as leis divinas. Isso é pecado. E a Bíblia diz para nós lá em Ezequiel capítulo 18, vou ler alguns textos, versículo 20, também os queridos já colocam no telão, como sempre fazem, com muita maestria. E lá em Ezequiel 18, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Eu julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Aí diz lá, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então veja aí, meu irmão, minha irmã, que a transgressão das leis de Deus, a iniquidade, a impureza, a sujeira, o pecado em si, nos serve de tropeço. E quando eu de fato e de verdade, eu converto ao Senhor, eu começo a desviar de todas as transgressões e iniquidades, eu começo a tirar da minha vida os tropeços, eu não vou mais tropeçar. Se há obstáculos diante dos meus olhos, se há obstáculo na estrada da vida, na caminhada da vida, digamos que alguém sai por uma corrida, uma maratona, por exemplo, e essa maratona na estrada, no caminho que a pessoa vai trilhar, está cheio de obstáculos. Quando aqui umas mini maratonas em nossa cidade, nós percebemos que as autoridades vão à frente, cercam as ruas, impedem motoristas de passar, fecham as ruas todas, aquela segurança quando o exército está correndo na rua, ou os guardas correndo na rua, exercitando, vai alguém na frente com uma bandeirinha, ele para o trânsito, não importa se o semáforo está fechado, vermelho ou verde, ele para o trânsito, para as pessoas passarem correndo, para que não haja obstáculo. Mas se houver obstáculo, ninguém consegue avançar. Nós podemos mais por meio dele e para ele, nós podemos mais, mas para poder mais, faz-se necessário desembaraçar do pecado. Como lemos ali, o pecado ele gera tropeço, o pecado nos faz tropeçar, nos embaraçar, e se nós estivermos ali tropeçando, nós não conseguiremos avançar. Ezequiel também no capítulo 36, no versículo 31, olha o que diz aqui o profeta Ezequiel no capítulo 36, verso 31, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e lembrareis dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então a Bíblia falando aqui, o profeta Ezequiel ministrando, o que o pecado gera tropeço, mas quando alguém lembra do seu mau caminho, ela lembra do seu pecado, dos seus feitos que não foram bons, ela passa a ter nojo dela mesma. Tereis, diz aqui a palavra, tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. Ou seja, o pecado, ele tem que gerar um sentimento de nojo, João Calvino, aquela frase que ele falou, célebre, foi colocada até no começo do culto, erroneamente, que seria depois, mas aquela frase que ele fala que ele orava a Deus, para que Deus lhe desse nojo pelo pecado, e ele pudesse desviar do pecado, ele pudesse se afastar do pecado, era a sua oração. Então se o pecado não gera nojo,
Então algo está errado. Ainda o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 19, Jeremias 31, 19 fala assim: na verdade, depois que me converti, arrependi-me, fala de arrependimento, depois que eu fui instruído, eu bati no peito, eu fiquei envergonhado, fiquei confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Então, depois que eu me converti, eu me arrependi, eu fiquei envergonhado, eu fiquei confuso, porque eu levava diz ali a palavra, o opróbrio da minha mocidade, eu levava a minha transgressão, e quando eu veio o convencimento, quando veio a conversão, quando os meus olhos foram abertos, eu comecei a entender, eu comecei a compreender, então eu passei a ficar confuso, diz lá, eu passei a ficar envergonhado, diz o texto, eu passei a ficar com nojo do pecado, da transgressão, do lamaçal, tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Aí você vai para Lucas capítulo 13, versículo 3, Lucas capítulo 13, o versículo 3, que diz assim para nós, Lucas 13, versículo de número 3, palavra do Eterno: não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas aqui está falando da queda da torre de Siloé, da morte dos galileus. Ele fala que eles não eram mais impuros do que os ouvintes do evangelista Lucas. E ele diz no versículo 3 e repete no versículo 5: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 24, verso 47, lá no Lucas capítulo 24, no verso 47 está escrito: e que em seu nome se pregasse, em nome do Senhor pregasse, arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados, começando em Jerusalém. Ou seja, o Senhor manda os apóstolos, evangelistas, pastores pregarem arrependimento, para que eles ministrassem arrependimento, porque se não houvesse o arrependimento, não haveria remissão. O que é remissão? Remissão é perdão. Não há perdão dos pecados sem houver arrependimento. O arrependimento é muito mais do que Deus, eu errei, Deus, eu falhei, Deus, eu fiz o que não deveria ter sido feito, Deus, eu omiti quando deveria agir. O arrependimento que gera remissão, que gera perdão, ele é muito mais do que um sentimento, não deveria tê-lo feito. É um sentimento de nojo, é um sentimento de desprezo, é um sentimento de estar envergonhado, estar humilhado diante de Deus, por ter errado diante do Senhor. E deixa eu dizer algo a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus: a oração, olha o que eu vou dizer, a oração não nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a santificação. A oração não aproxima de Deus. O que aproxima de Deus é a santificação. Porque Hebreus, o jovem Hebreus, a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vai dizer para nós que sem santificação, Hebreus 12, 14, está na tela, ninguém verá o Senhor. Mas lá em Isaías capítulo 59, versículo 1, veja o que diz Isaías 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para não poder salvar, o Senhor quer salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, verso 2, ele não está surdo para poder ouvir, mas as vossas iniquidades, mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a oração não me aproxima de Deus. O que me aproxima de Deus é a santificação.
Mas a pessoa só passa pelo processo de santificação se antes passar pelo genuíno arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento a oração não adianta nada. Porque Isaías 59, 1 e 2, acabamos de ler, que o pecado, ele causa uma tremenda barreira entre nós e Deus. O pecado impede Deus de nos ouvir. O pecado impede Deus de estender a sua mão para poder salvar, para poder restaurar, para resolver um problema, para resolver uma encrenca, para resolver uma situação, para intervir na vida, porque o pecado causa essa separação. Agora nós não ouvimos muito sobre o pecado, nós não ouvimos muito sobre as coisas errôneas, erradas da vida, porque hoje a sociedade moderna, cotidiana, a sociedade neste momento, ela diz apenas: o que importa é ser feliz. Eu estou atrás da minha felicidade. Eu quero é ser feliz a todo custo, o que importa é a minha felicidade. Em busca da sua felicidade cometem todos os tipos de pecados, todos os tipos de transgressões, todos os tipos de falhas, todos os tipos de delitos e pecados, coisas errôneas, e depois quer a bênção de Deus. E Deus fala: eu fico impedido de te abençoar. E a pessoa ora: Deus me abençoa, Deus dá uma graça na minha vida. Deus fala: como que eu vou te abençoar? Está achando que a sua oração te aproxima de mim? A tua oração não aproxima você de mim. O que te aproxima de mim é a santificação. E o que é santificação? É o reconhecimento do meu pecado. É o reconhecimento das mazelas da minha vida, é o reconhecimento que eu estou longe dos princípios de Deus, da palavra de Deus, do que foi estabelecido a palavra do Senhor. Este pecado tem me amarrado, tem me ali atrapalhado de andar, eu estou amarrado nele, eu estou embaraçado nele, eu preciso desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Meu amado irmão, só há perdão para aquele que reconheceu o peso do seu pecado. Só há perdão para aquele que reconheceu o quão pecador é, e ele causou a morte de Jesus Cristo. Raciocina comigo: por causa do nosso pecado, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Por causa do nosso pecado, Deus teve que abrir mão daquilo que Ele tinha de mais precioso, que era a pessoa do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Por causa do nosso pecado, meu e teu, Ele teve que descer a este mundo, assumir a forma humana e morrer na cruz do Calvário. Ali em agonia da cruz, clamando: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Era o peso do nosso pecado sobre Jesus. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Então o pecado tem que gerar nojo em nós. O pecado tem que gerar um estado assim de: olha, estou querendo até vomitar, né? De nojo realmente do pecado. Náuseas em nós, em nome de Jesus. O pecado tem que nos envergonhar, e a pessoa tem que abominar o pecado acima de qualquer coisa, porque o pecado impede a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Para poder mais, nós precisamos primeiramente desembaraçar de todo o peso do pecado em nome de Jesus Cristo. O pecado não pode ser algo cativo. O pecado não pode ser algo que você vai ter como algo de estimação na sua vida. O pecado tem que ser abominado em nome de Jesus Cristo. O que a Bíblia condena é pecado, e você não faz em nome de Jesus Cristo. Mas como eu disse e repito, muitas pessoas falam: mas eu estou atrás da minha felicidade. O que importa é ser feliz. Então, para ser feliz, eu posso ter 2, 3, 4 companheiros sexuais, eu posso ter vários relacionamentos fora do casamento, antes do casamento, eu posso viver do jeito que eu quiser. Para que o filho seja feliz, pais deixem os filhos transar com as namoradas dentro de casa. Tudo isso é pecado, traz maldição de Deus sobre a pessoa recebe maldição de Deus. Para Deus não existe modernidade, para Deus existe Bíblia.
palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo, palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. E se nós não tratarmos sério, meus irmãos, minhas irmãs, com o pecado nos afastará de Deus, nos levará para longe de Deus. Então, para poder mais, em primeiro lugar, nós precisamos primeiro desembaraçar de todo o pecado. É por isso que a Bíblia diz para nós aqui, a palavra do Senhor nosso Deus, nos diz de maneira categórica, que era para pregar não só a fé em Cristo, mas era para pregar também arrependimento. Há muitas pessoas que chegam diante do Senhor, exigindo algo de Deus, cobrando algo do Senhor, querendo colocar Deus na parede. Deus será obrigado a fazer isso, é obrigado a fazer aquilo. Deus não é obrigado a fazer nada. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus, nós somos servos. Não é Ele o servo e nós deuses. Nós não podemos obrigar Deus a fazer nada. Ele faz o que quer, da forma como quer e quando bem quiser, segundo a sua soberana vontade, em nome de Jesus. Mas era para as pessoas chegarem diante de Deus quebrantadas, com o seu coração quebrantado. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 3, vai dizer quando Neemias está retornando à terra prometida, e Neemias começa ali agora a ajudar o povo, a pôr em ordem a sua vida, diz lá, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do seu Deus, a Bíblia, 1/4 parte do dia, 12 horas lendo, em outra quarta parte, outra 12 horas dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Ou seja, o povo colocando a sua vida em ordem. Nós estamos lendo a Bíblia, e à medida que for lendo a Bíblia, nós vamos reconhecendo as nossas mazelas, nós vamos reconhecendo os nossos erros, nós vamos reconhecendo as nossas falhas, e vamos pedindo perdão ao Senhor, vamos confessando o nosso pecado ao Senhor, porque nós não queremos transgredir a palavra de Deus, nós queremos honrar aquele que nos honrou na cruz do Calvário, nós queremos glorificar o nome do Senhor acima de qualquer coisa, em nome de Jesus Cristo. É por isso que não mentimos, porque mentira é pecado. É por isso que buscamos a santidade, a santificação, a pureza, diariamente, constantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque queremos e almejamos honrar a Deus. Irmão e irmã, se não houver um profundo, genuíno, verdadeiro arrependimento, não haverá perdão de Deus. Digamos, eu falei que quarta-feira, digamos que alguém está num avião, este avião por algum motivo está caindo, e o piloto bondosamente, ele solta o microfone no avião e fala assim: atenção senhores passageiros, há aqui um problema seríssimo nessa aeronave, e o avião está para cair, eu estou liberando o celular de todos vocês, se vocês quiserem fazer a última ligação da vida, poderão fazer, que o avião vai cair, não tem mais como fazer nada mais, e que Deus nos ajude. Eu creio que muitas pessoas naquele momento no avião vão dizer: Deus me perdoe por todos os meus erros, minhas falhas, pelas minhas omissões, vai nominar os seus pecados diante do Senhor, vai pedir perdão a Deus, porque está para morrer. Aí de repente o piloto consegue resolver o problema, um milagre acontece, e ele consegue pousar o seu avião. A pergunta que eu lhes faço é essa: aquelas pessoas que pediram perdão a Deus quando o avião estava caindo, era um pedido de perdão com medo da iminente morte, ou era um pedido de perdão por total reconhecimento do seu erro, da sua falha, e que isso gerou no coração de Deus, que estavam envergonhadas, humilhadas, estavam sentindo nojo do seu pecado, a ofensa que fizeram contra Deus, e por causa dessa vergonha estavam arrependidas, pedindo perdão ao Senhor, ou pediam perdão simplesmente com medo da morte iminente. Certamente pediram perdão com medo apenas da morte iminente, e quando o avião desce, consegue pousar, nada acontece, muitos saem daquele avião e conseguem viver, e continuam vivendo a vida da forma como estavam vivendo, sem viver na presença de Deus, sem viver com compromisso com o Senhor, em nome de Jesus. O grande evangelista já falecido Billy Graham foi pregar em uma igreja, e o pastor daquela igreja disse para ele: doutor Billy Graham, o senhor vai pregar aqui, mas a nossa igreja é bem liberal, e aqui o senhor não pode falar a palavra pecado. Fale sobre amor, fale qualquer coisa, mas não use a palavra pecado em nossa igreja.
E Billy Graham foi pregar naquela igreja e dizia: você transgredir a Deus é como pegar uma garrafa cheia de veneno e você tomar essa garrafa cheia de veneno, porque isso gera morte na sua vida, e essa é a transgressão contra Deus, contra a palavra do Senhor nosso Deus. Atenção, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo a vida de qualquer jeito, se você não assumir um compromisso com Deus, se você não colocar fim nos pecados e não se arrepender profundamente, você perde a bênção, a graça de ser alcançado pelo Senhor. Aquilo que Deus está ministrando na sua vida acaba se perdendo por falta de comprometimento com o Senhor e com a palavra de Deus. Quantas vezes nós vemos ao culto, um culto ungido, abençoado, somos tocados no culto, e não conseguimos preservar ou conservar aquilo que recebemos no culto. Sai na porta da igreja, já perdemos tudo que recebemos dentro do culto. A fé bate asas e voa, vai embora. A sua decisão perante o altar bate asas e vai embora, e você continua vivendo a mesma miserabilidade da vida espiritual, achando que não tem problema, que aquilo não nada a ver. O mundo está mudado, o mundo é outro hoje, e as pessoas vão entender, Deus vai entender, e podemos viver dessa maneira. Irmão, nós não podemos viver desta maneira. Não permita que aquilo que o Senhor está plantando no seu coração, que Deus está te chamando à pureza, à consagração, à santidade, ao comprometimento com a palavra de Deus, não permita que isso seja roubado da sua vida. Nós precisamos levar a sério a vida cristã, nós precisamos levar a sério o comprometimento com a santa palavra de Deus. Nós precisamos realmente lembrar dos erros e passados e nos arrepender diante do Senhor, pois se isso não acontecer, Deus, Ele não vai estender a mão. Isaías 59, Ele não vai dar ouvidos à sua oração, porque a oração não nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a santidade. Você pode orar em pecado, Deus não vai te ouvir. Você pode orar cheio de pecado, Deus não vai te atender. Você pode orar cheio de transgressão, Deus não vai te atender. Mas Deus pede que haja arrependimento. Veja o povo de Isaías, Neemias, capítulo 9, terceiro que já vimos na tela. O povo orou, leu a Bíblia uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte do dia estava fazendo o quê? Confissão dos seus pecados, passando a vida a limpo, limpando a sua vida, buscando a pureza em nome de Jesus Cristo. Deus quer hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, estender os seus braços. Deus quer te abençoar. Deus quer colocar a sua vida em ordem, Deus quer restaurar a sua vida, mas é preciso um comprometimento com o Senhor, é preciso um quebrantamento diante de Deus. Nos grandes, você pode ler na internet, você pode pesquisar no YouTube, pode pesquisar nas redes sociais, na internet, os grandes avivamentos da história, os mais profundos. As pessoas não vinham pulando e saltando para os braços de Deus, não vinham. As pessoas não vinham saltando e cantando, não vinham. Os avivamentos mais profundos eram momentos marcados pelo choro, pela angústia, pelo quebrantamento, pelo joelho no chão, pela cara no pó, dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, eu não tenho vivido a Tua palavra, me perdoe em nome de Jesus, eu estou envergonhado, eu estou humilhado, eu preciso da graça do Senhor sobre a minha vida, me perdoa, Deus. A pessoa chorava diante de Deus, e após o choro vinha o bálsamo do Senhor, depois se levantavam em alegria, porque estavam restauradas pelo Senhor. Quando Neemias viveu desta forma, uma quarta parte do dia confessando o pecado, a partir de Neemias 9, você perceberá que a história da nação de Israel mudou. Antes era uma nação idólatra, antes era uma nação pecadora, cheia de pecado, mas a partir da leitura da palavra, do reconhecimento do erro, do arrependimento e do pedido de perdão, houve uma restauração da nação de Israel, e este povo nunca mais foi o mesmo, com a graça maravilhosa e poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Tal forma, meu irmão, minha irmã,
Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Deus quer operar na sua casa. Deus quer operar na sua família. Não adianta dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu pequei, e voltar a praticar os mesmos atos, e voltar a praticar as mesmas coisas. Nós precisamos orar como Calvino. Coloque para mim aquela tela agora de João Calvino, estiver na tela do computador, pode soltar para mim. Nós precisamos orar como este homem orava, clamar como este homem clamava ao Senhor, implorar a Deus em nome de Jesus, por esta restauração, por essa mudança, para que Deus coloque em nós o convencimento, o que o pecado gera no coração de Deus, o que o pecado é uma ofensa a Deus, o que o pecado é uma transgressão aos mandamentos de Deus. Ele orava dizendo: Senhor, ajuda-nos a odiar nossos pecados, a ponto de nos afastarmos deles. João Calvino. Senhor, ajuda-nos a odiar os nossos pecados. Eu preciso, irmão, odiar o pecado, me afastar do pecado, para que eu possa me aproximar de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer: mas o mundo, pastor Edinaldo, está mudado. Hoje vivemos uma outra realidade. O mundo moderno, pós-moderno, é o mundo que as pessoas podem fazer o que querem, do jeito que querem, que as coisas mudaram. Agora é homem com homem, mulher com mulher. Agora são jovens transando fora do casamento, sem estarem casados. Agora pessoas tendo 2, 3 companheiras, maridos, esposas, cônjuge, etc. Agora faz o que quer. Mas, irmãos, a Bíblia não mudou. E a Bíblia diz: se nós não nos arrependermos, nós seremos condenados pelo Senhor. A mensagem de Deus para o mundo moderno é a mensagem do arrependimento, é a mensagem do quebrantamento, é a mensagem de se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, não deixe que eu peque. Como Calvino dizia: eu quero odiar o pecado, eu quero me afastar dele. Pois se você, meu irmão, não se afastar do pecado, você estará longe de Deus. E quando você clamar a Deus: Senhor, me ajude, Senhor, me socorra, Senhor, intervenha na minha vida, Deus vai dizer para você: eu não posso fazer nada. Eu estou como que amarrado em fazer algo na sua vida, porque você não reconheceu e não se quebrantou, e não mudou de vida perante mim. E como não mudou de vida, não reconheceu, não se quebrantou, eu não posso fazer nada por você. Então você vai do seu jeito, você vai da sua maneira, você vai do jeito que quer, e eu não mais vou te abençoar, eu não mais vou te ajudar, e você agora vai viver da sua maneira. Segundo o último texto nesta noite, essa mensagem eu continuo em outro culto, 2 Crônicas 15, versículo 2. 2 Crônicas 15, versículo 2, traz uma palavra de Deus para nós. Eu queria que você olhasse comigo neste texto, 2 Crônicas capítulo 15, versículo de número 2. Quando Deus manda ouvir, quando Deus manda dar atenção à sua palavra, quando Deus manda entender a sua palavra, Ele diz aqui em 2 Crônicas capítulo 15, abri minha Bíblia também, embora já está no telão, 15, versículo 2. Então saiu ao encontro do rei Asa. Ele disse, olhem bem: ouve Asa era rei, e todos Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele os deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. 2 Crônicas 15, 2. O Senhor está com você enquanto você está com Ele. Santidade, consagração, piedade, arrependimento, busca intensa, comprometimento com a palavra, vida de oração, de consagração. Mas se você deixar o Senhor, diz a palavra, Deus o deixará. Depois você pode ler o livro de Apocalipse. Vai dizer em um dos versos de Apocalipse: chegará o dia que as pessoas vão pedir a morte, tamanho será o peso da ira de Deus sobre as pessoas, elas vão desejar morrer, e vai pedir para os montes caírem sobre elas e matá-las, tamanha a ira de Deus.
mas a morte vai fugir das pessoas. Elas terão encontro com o juízo divino, porque tiveram a oportunidade do arrependimento, da mudança, e não se acertaram com Deus. Eu quero encerrar a mensagem dizendo, estou apenas no primeiro ponto, e vou continuar em outros cultos essa mensagem. Se não houver um arrependimento, não haverá perdão. E essa frase eu repito: a oração não nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a santidade, é a consagração, é a pureza. Fora disso, ninguém poderá ver a face de Deus. E não permita, meu amado, minha amada, você que está aqui no santuário assistindo pelas redes sociais, não permita que aquilo que o Senhor está gerando na sua vida venha se perder logo ali fora, vivendo como estava vivendo anteriormente, sem um total comprometimento com Deus. Deus quer que haja arrependimento. Deus quer que haja nojo pelo pecado. Deus quer que o pecado gere náuseas em nós, que possamos abominar tudo que é errado, contrário à palavra, para que possamos ter a graça, a bênção de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Quero te convidar neste momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, a fazer uma oração ao Senhor neste momento. Converse com Deus. Você já passou pelo verdadeiro arrependimento? Eu disse no começo que a conclusão que você vai chegar: eu já estou perdoado, ou ainda não fui perdoado, porque ainda não passei por um profundo e genuíno arrependimento. Não basta dizer: Senhor, me perdoe. Não basta dizer: Senhor, me perdoe. Não basta dizer: Senhor, me perdoa. É preciso estar arrependido. É preciso estar quebrantado. E dizer: Deus, a partir de hoje, que eu sinta nojo por tudo aquilo que é errado, que eu sinta raiva do pecado, que eu odeie o pecado, a ponto de me afastar de tudo aquilo que é pecador, pecaminoso, antes que o Senhor me afaste de Ti, eu mesmo acabo me afastando de Ti, em nome de Jesus. Quebrante-se, arrependa-se, ou senão Deus dirá: você estará solto à própria sorte, eu não estarei mais com você. Fiquemos em pé, vamos cantar. Toma-me, rendido estou ao pé da cruz. Toma-me, rendido estou ao pé da cruz. Ao pé da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, aleluia. Ouvimos tua palavra, Senhor. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, e sejam todos pra ti, ó Deus. Diga, diga. Eis-me aqui, rendido estou.
teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Glórias. Minha vida, dou a ti essa parte. Aleluia. Eis-me aqui, Rendido estou. rendido estou. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Diga rendido. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Aleluia, Senhor. Pai, gere convencimento, Senhor. Ó Espírito Santo, Tu és aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Traga em nós nojo pelo pecado. Gera em nós náuseas pelo pecado. Gera em nós vergonha pelo pecado. Leva-nos, ó Deus, a glorificarmos o Teu nome. Não podemos fazer mais se estivermos embaraçados no pecado, se estivermos embaraçados nas iniquidades, nas transgressões, nas quebras dos mandamentos, Pai. Oh, Pai, santifica-nos na Tua palavra. Oh, Deus, traga perdão após o verdadeiro arrependimento. Traga, Senhor, choro copioso por pecado. Oh,
Deus, quebranta-nos e quebrantados seremos. Ó Deus, restaura-nos e restaurados seremos. Ó Deus, santifica-nos e santificados seremos. Afasta de nós, Pai, todo pecado, toda sujeira, toda transgressão. Que o pecado não nos domine, que os erros não nos domine. Então seremos irrepreensíveis e usados pelo Senhor, e usados para a glória do Senhor. Eis-me aqui, minha vida, minha vida. Obstaculizar, ó Pai, colocar obstáculos no querer do Senhor. Por isso, Pai, santifica-nos, manifesta a Tua glória, o Teu poder, transformando vidas, levando-nos à pureza e à santidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre os amados irmãos e irmãs, hoje, agora, para todo sempre, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E um abraço, está ao seu lado. Deus abençoe. Numa semana de santidade, de pureza. Vão com Deus, amados do Senhor.